A gente começa com os destaques da Europa. Em Paris, o dia foi marcado por mais conquistas dos brasileiros. Nosso correspondente Luca Bassani atualiza as informações da Olimpíada. Luca, boa noite. Como é que foi o Dia Olímpico? Bem-vindo e bom trabalho. Fala, Luca. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Como sempre, o nosso resumo olímpico, passando as principais informações sobre os atletas brasileiros e também alguns fatos inusitados que serão até um pouco cômicos para a nossa audiência. Inicialmente, falando sobre o Rio Sena, onde acontecerão as provas de maratonas aquáticas, nado em águas abertas, e que ontem teve o treino cancelado, mas hoje ele foi autorizado após um novo teste bacteriológico que comprovou que não representa nenhum tipo de problema para a saúde dos atletas. Inclusive, amanhã nós teremos já as provas masculinas e na sexta-feira as provas femininas, com a esperança de medalha ao Brasil, com Ana Marcela Cunha, que inclusive foi medalha de ouro em Tóquio e vem como uma das principais competidoras nessa categoria. Muitos criticam sobre a veracidade desses testes, mas segundo aquilo que tem sido utilizado pelo COI, não acreditam que será um problema para os atletas, lembrando que alguns outros atletas do triatlo apareceram doentes em seguida da competição. Alguns falam que foi por conta do rio poluído, outros não conseguem afirmar com certeza em relação a isso, mas é sempre uma questão polêmica. Agora, falando do nosso atleta brasileiro, Alisson dos Santos, nos 400 metros com barreira no atletismo, o famoso PIO, conseguiu se classificar para a final, que vai acontecer também daqui a 2 dias. Ele que inicialmente na sua bateria ficou com o terceiro tempo e não conseguiu a classificação direta, depois, por ter sido um dos melhores tempos no geral, conseguiu a classificação em 4º lugar e vem de forma bastante competitiva para essa prova. Lembrando que em Tóquio ele foi medalha de bronze, então tem chance muito grande de vir mais uma medalha ao Brasil. E falando em medalha, tanto Duda quanto Ana Patrícia do vôlei de praia se classificaram agora há pouco para as semifinais, passaram as duas atletas da Letônia e vem com uma campanha muito forte, ganhando quase todos os sets, sendo uma grande chance da medalha ao Brasil ao vôlei de praia, lembrando que as outras 3 duplas, a outra dupla feminina e as 2 duplas masculinas já foram eliminadas e não há chance de medalha para o Brasil. Agora, falando um pouco sobre as questões inusitadas, como eu mencionei, Thiago, um atleta do hóquei australiano foi preso por tentar comprar cocaína na capital francesa. As autoridades o levaram para a delegacia depois que foi averiguado que ele tentava comprar um grama da droga e, nesse sentido, o próprio Comitê Olímpico Australiano trouxe informações de que ele não está sendo processado pelo Estado francês, mas que está necessitando de todo o suporte do corpo olímpico para conseguir se ver livre dessas acusações que surgiram durante a última madrugada. Outro fato inusitado, até um pouco triste, é que uma atleta dos saltos ornamentais, ela tropeçou durante o salto e bateu seus pés no trampolim, caindo de barriga, algo que todos ficaram muito preocupados com a forma tão forte que ela bateu na água, mas graças a Deus não aconteceu nenhum problema, ela pôde continuar competindo, apesar de não ter conseguido uma boa nota por conta desta batida e ter ficado fora das fases seguintes. Por fim, vamos falar da única medalha brasileira no dia, com Augusto Aquil, o chamado Japim, assim, do skate, que no skate park lá em Paris conseguiu uma nota alta, acima dos 95, acima dos 91, 91,85, e garantiu uma medalha de bronze. Ele que é uma figura muito carismática, faz malabarismo e conseguiu conquistar toda a população lá, todos os visitantes fazendo esses gestos, acabou levando o bronze, e o outro brasileiro ficou em 4º lugar com 91,65, ou seja, quase tivemos 2 no pódio, mas essa foi a participação brasileira. Lembrando que amanhã já temos a semifinal do vôlei de praia, também a semifinal do vôlei contra os Estados Unidos, e mais para frente, no final de semana, teremos o famoso jogo da final feminina, em que todos esperamos também que as meninas do Brasil possam vencer a seleção americana de futebol. Estaremos na torcida, claro, né, Luca? Luca, eu queria falar com você sobre o seguinte: os atletas olímpicos são muito jovens. Os medalhistas, por exemplo, a gente lembra a Raíssa Leal na Olimpíada passada, ganhou uma medalha com 13 anos de idade. Mas nós temos a outra ponta da tabela. Por exemplo, tem um skatista britânico, o Andy McDonald, ele tem 51 anos. Ou seja, você ainda pode disputar a medalha nas piscinas, não é?
Nossa, Thiago, quem dera que fosse tão fácil eu poder simplesmente decidir no próximo ciclo olímpico estar em Los Angeles, não como repórter e sim como nadador. Mas apesar dessa pequena anedota, você comentou algo que é verdade. Se olharmos o skate feminino, são todas meninas muito jovens, 14, 15, 16 anos, enquanto que no skate alguns famosos tiozões acabam aparecendo, como esse australiano de 51 anos, aproveitando o famoso espírito olímpico que não faz segregação por raças, por nacionalidades, por idade, e que todo mundo é convidado a participar. Muito interessante ver também isso no tênis de mesa. Uma chinesa de 65 anos competiu e realizou seu sonho de representar a China em Jogos Olímpicos. Então tem essas histórias muito bonitas que marcam as Olimpíadas todos os anos, né? Porque tem alguns esportes que permitem, né? Você tem o skate, eu lembro os brasileiros que foram campeões com a vela, o Torben Grael, o Robert Child, né? Não tão mais velhos, só que eles podiam ter um ciclo um pouco mais longo, né? E aí vem aquela discussão que a gente já teve de se investir cada vez mais cedo aqui no Brasil para incentivar as pessoas a participar, a disputar as competições, não é, Luca? Isso é fundamental. Inclusive, após a grande vitória de Rebeca Andrade com a medalha de ouro no solo, o Instituto Hipólito, por exemplo, que faz treinamento de crianças, recebeu mais de 2.000 ligações e contatos de e-mail de pais que querem matricular seus filhos. Então, imagina que provavelmente daqui 20 anos as novas Rebecas estão sendo formadas agora. É muito importante esse incentivo por parte do Estado, a parceria com as empresas privadas, também para que os atletas possam viver do esporte, não simplesmente sobreviver com o esporte. Então, acredito que essas Olimpíadas têm aberto um pouco o leque para outras modalidades no nosso país, além do futebol, dando oportunidade nas piscinas, nas quadras, nos salões de ginástica, para que mais atletas possam surgir e o Brasil se torne uma potência olímpica, porque tem total capacidade para tal, e a gente tem visto, né? Só com um pouco mais de investimento e atenção da população e dos governantes, com certeza no quadro de medalhas já estaríamos entre os 10 primeiros. É isso, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa, valeu, bom trabalho, aí, aliás, bom descanso, né, já está no avançar da madrugada aí, já de quinta-feira. Você volta na nossa programação, até. Chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista. Bom, Vilela, a gente já falou muito nesses dias, né, do incentivo ao esporte. Agora, você nunca tentou se arriscar no skate, nunca sonhou com um ouro olímpico, Vilela? Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Com certeza, né? Já diria aquela canção do Skank, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Então, com certeza, seja no futebol, seja no skate, seja no tênis, que é outro esporte que eu pratico e gosto muito, com certeza sempre sonhei, sempre fez parte do imaginário, especialmente na infância, mas, infelizmente, o meu grande talento não está na prática esportiva. Na prática esportiva, eu sou um admirador e um torcedor. Claro, sem dúvida. E o que o Luca falou é interessante, né? Depois da medalha de ouro da Rebeca, outras meninas ficam, claro, empolgadas e tem ela como exemplo, né? Eu acho que é nesse momento que tem que entrar o trabalho de base dos clubes. A gente tem uma referência aqui em São Paulo que é o Pinheiros, né? Muitas medalhas o Pinheiros já trouxe para o Brasil e, de qualquer forma, esse incentivo de base é preciso ser feito, mas aí é uma soma de esforços, né? O governo federal, estados, municípios também, não é, Vilela? Exatamente. O esporte, ele tem que ser visto como um instrumento de valorização do ponto de vista educacional, de formação dos jovens, de atividade para os jovens, um instrumento de saúde pública de uma forma geral. A prática esportiva, ela acaba redundando numa melhora de qualidade de vida, numa pressão menor no sistema público de saúde. Então, eu vejo que o investimento no esporte, ele é uma estratégia de governo, uma estratégia de Estado, tem que ser desenvolvida, mais bem trabalhada no Brasil, e exemplos como esse da Rebeca e de tantos outros fazem com que os nossos jovens, de uma forma geral, fiquem estimulados com esse tipo de caminho, que é um caminho realmente muito belo, mas que precisa ser mais valorizado no país. E existem exemplos do exterior, né? Nos Estados Unidos você tem a ligação do ciclo olímpico também com a educação, ou seja, a pessoa vai para uma universidade ou até mesmo num colégio que tenha uma questão de base nos esportes, né? Talvez esses exemplos possam vir para o Brasil também, quem sabe um dia, né, Vilela?
Exatamente, é o que a gente espera, e que o esporte olímpico ele possa servir de estímulo, servir de chamariz, mas o fato é que a atividade esportiva como um todo, ela tem que ser desenvolvida, a atividade esportiva amadora, a atividade esportiva nos colégios, nas universidades, enfim, o estímulo à prática esportiva, ele é fundamental, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto educacional, seja no aspecto de dar um novo caminho aos jovens que muitas vezes acabam não tendo tantas opções assim na vida. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Olimpíada, inclusive a chegada dos judocas aqui ao Brasil, mas a gente ouve agora a Bia Souza, medalhista de ouro do Brasil. Acompanhe. Eu quero ser aquela imagem que a pessoa fala assim, é possível, acreditem. Eu sou a realização da minha maior conquista. Eu fui atrás, eu busquei, claro que não sozinha, eu tive, tanto que eu tive de ajuda, não dá nem para contar nos dedos. Mas o fato de persistir, superar todos os obstáculos, enfrentar todas as dores e se manter firme acreditando em um único sonho, e viver essa realização é incrível. Vilela, e a Bia Souza, fora o que a gente já falou aqui do incentivo, tem a realização profissional e a superação dos desafios, né? As dores. Uma vez, eu me lembro há muitos anos, a revista Veja trouxe uma reportagem mostrando o que os atletas sofrem de dor, né? Porque muitas vezes o corpo não está acostumado a fazer o que eles fazem no tênis, no vôlei, no basquete, mas a superação pessoal é algo muito importante e ser recompensado com a medalha, aí sim, os atletas estão nas nuvens, né, Vilela? Exatamente. Vários jogadores de futebol, por exemplo, sempre colocam que não sabem o que é viver sem sentir dor, jogando no seu dia a dia, nas atividades de treino, e isso vale para todos os esportes. E nesse sentido, no caso que nós vimos agora da judoca brasileira, nós temos um exemplo bastante significativo, que é o exemplo também de estudo e de avançar através do esporte. É uma pessoa que realmente teve poucas condições no início da vida, que batalhou muito para conseguir hoje chegar realmente no ápice da carreira no judô, que é uma medalha olímpica, que é essa consagração para todo o público nacional e para todo o público mundial. Para a gente o nosso grande exemplo é o futebol, né? De garotos que não têm oportunidade de estudar, famílias muito pobres, mas que o futebol revoluciona a vida, né? E o esporte deve ser utilizado dessa maneira para mudar e evoluir as pessoas, né, Vilela? Exatamente, e que a gente possa ter o acesso, a possibilidade de acesso, para que o jovem, de uma forma geral, ele possa conhecer das diversas práticas esportivas, que muitas vezes acaba ficando restrita a um público um pouco mais elitizado, que tem acesso aos clubes, aos principais clubes, às principais estruturas. Então, é importante que tenhamos jovens campeões no futebol, mas também no judô, no tênis de mesa, na natação, enfim, nas diversas práticas esportivas.